Olá, o Culturaria de hoje está super legal. Tem literatura de cordel, o caso de amor do jornalismo com a literatura, a cobertura do filo e muito mais. Jornalismo, literatura. Jornalismo, literatura. Jornalismo e literatura? Será que essas duas coisas podem caminhar juntas? O Culturaria foi conversar com Luciano Pascoal sobre essa junção que, ao invés de reproduzir a informação, constrói. Bom, o jornalismo começou com escritores, né? Os principais jornalistas, por exemplo, do Brasil do século XIX eram grandes escritores. E jornalismo e literatura sempre tiveram muito próximos um do outro. A partir dos anos 30 que a academia impôs um conceito de que o jornalismo deveria se ater aos fatos, aos acontecimentos históricos e deixar um pouco o estilo literário de lado. Mas isso nunca morreu e até hoje ainda se faz pouco, mas ainda se faz jornalismo literário no Brasil e em outros países. É só você ver, por exemplo, revistas como Caros Amigos, Piauí, Cult, Bravo. A gente tem um segmento legal aí de jornalismo literário no Brasil. O jornalismo literário que a gente conhece tem várias escolas. A última grande escola de jornalismo literário foi a americana, com o New Journalism, a partir dos anos 50. Né? A grande escola, e a que é a mais influente, que ainda hoje ecoa nas nossas redações, é o New Journalism, o novo jornalismo americano dos anos 50, anos 60, após a geração Beat. Né? Olha, o jornalismo literário empresta da literatura, do estilo literário, uma maneira de se contar uma história. Esse é o grande mérito, esse é o grande barato, porque daí você lê uma matéria jornalística que versa sobre fatos, sobre história, sobre acontecimentos, mas de uma maneira gostosa, prazerosa de ler. Ao contrário do jornalismo normal, né, do lead, né, da desgraça do lead, que faz com que você só leia notícia e não estilos, né? E é um jornalismo que não tem prazer, você não sente prazer em ler. No jornalismo literário não. Você acompanha os fatos, acompanha a visão do escritor sobre um acontecimento, mas tem um prazer enorme em adquirir isso. Né? Mesmo se for uma desgraça, uma guerra, o assunto, não importa o assunto, mas o prazer que você sente ao ler está muito além do fato. Né? O Machado, como escritor, foi um observador da corte, né, da elite carioca do fim do século XIX. Como jornalista também, ele era um cara que escrevia para uma elite que lia jornais na época. Né? E isso foi quebrado a partir do início do século XX, com João do Rio, Lima Barreto, que eram grandes escritores e grandes jornalistas, mas que enxergavam uma outra cidade, uma outra realidade e trouxeram para dentro da redação essa maneira de olhar o seu mundo por todos os ângulos possíveis. Né? Os beatniks começaram com essa maneira de enxergar o mundo com o ritmo do jazz, eliminaram o ponto, a vírgula, uma literatura visceral, onde as pessoas escreviam conforme viviam. E isso acabou influenciando uma outra geração bastante importante, que foi o Capote, o Gay Talese, Tom Wolfe, Hunter Thompson e grandes outros escritores dos anos 60. O espaço da criatividade foi sendo banido das redações. E, infelizmente, hoje em dia, você lê um jornal em poucos minutos. Né? Você não tem a reflexão, você não procura os estilos diferentes de jornalismo como havia antigamente. Com a ascensão da internet, a tendência é isso se modificar, porque agora a gente tem um espaço enorme para exercitar a criatividade e novos olhares sobre a realidade. A tendência é isso expandir e novos jornalistas, novos escritores têm um espaço agora amplo para colocar sua obra à vista de todo mundo. Né? É bom também lembrar grandes figuras como Nelson Rodrigues, que é o nosso maior dramaturgo e um dos nossos maiores cronistas, que também
perverteu as regras sobre o que é importante ou não escrever. O Nelson vasculhou as nossas mais profundas fantasias, trouxe isso para público e também misturou não só o seu teatro, as suas crônicas, com a sua visão jornalística na hora de cobrir os fatos, cobrir o dia a dia dentro das redações. E tinha uma frase ótima que ele dizia, se os fatos não confirmarem a história, pior para os fatos. Todo mundo tem um livro de cabeceira, e ele pode até mudar, mas sempre fica guardado na memória de um jeito muito especial. Hoje nós vamos conhecer o livro de cabeceira da Luciana Silvestre. O meu livro de cabeceira é Tudo é Só Isso, da Mili Lacombe. É um livro de crônicas, escrito por uma mulher que publica também na revista TPM, Trip para Mulheres. Ela é homossexual e sua temática, na maioria das vezes, também é homossexual. Mas eu gosto desse livro exatamente porque ela não celebra a homossexualidade. Ela celebra o amor, ela grita aos 7 mares o amor dela, não só pela cônjuge, mas pela família, pela vida, pelas pequenas coisas. Esse livro ele fala das pequenas coisas, é por isso que eu gosto tanto. Foi na companhia de André Pereira, ele com uma caneta nas mãos e eu com uma bola nos pés, que pela primeira vez na vida sonhei com um mundo mais colorido. Um mundo que antes de qualquer outra coisa celebraria nossas diferenças. Não sei por onde anda meu amigo hoje, mas torço que para que, assim como eu, ele tenha descoberto que não há nada mais rico e nobre do que nos transformarmos naquilo que somos. É exatamente isso que ela quer, então. Ela quer que você se aceite, mesmo que você seja diferente, porque a felicidade é universal. Ela não se restringe aos heterossexuais, aos brancos, aos homens, aos cristãos. Ela é universal e é por isso que eu gosto tanto desse livro. Brincar, sonhar, imaginar e por que não ler também? No nosso quadro Estante da Criança, o colunista Felipe Brandão vai falar sobre o autor que marcou e ainda marca a infância de muita gente, José Mauro de Vasconcelos, autor do inesquecível Meu Pé de Laranja Lima. Nossa coluna hoje aqui no Culturaria vai falar sobre um grande autor brasileiro que emocionou gerações com a sua escrita poética e sensível. José Mauro de Vasconcelos nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, em 1920, filho de uma família humilde e imigrante. Ainda pequeno, se mudou para Natal, onde foi criado por parentes com melhores condições de vida. Sua estreia na literatura foi em 1942, com o romance Banana Brava, mas sua obra mais famosa foi publicada somente em 1968, Meu Pé de Laranja Lima. Trata-se da autobiografia da infância do autor, em que Zezé, seu alter ego mirim, convive e desenvolve uma terna amizade com o Portuga, um velho meio rabugento, mas de coração imenso, que marcaria para sempre a trajetória daquele garotinho de 5 anos. O sucesso do livro foi tanto que levou a diversas adaptações para cinema e para televisão, na forma de telenovela. Outra obra menos conhecida, mas não menos tocante do autor, é Vamos Aquecer o Sol, nada mais do que a continuação de Meu Pé de Laranja Lima. Levado a público em 1974, o livro conta a história de Zezé, isto é, o próprio autor aos 10 anos de idade, vivendo com seu padrinho rico e exigente. A saudade das pessoas amadas e da vida livre que levava no Rio de Janeiro é suprida pela chegada de 2 novos amigos imaginários, o Sapo Adão, que literalmente mora no coração de Zezé, e o artista de cinema Maurice Chevalier, que convive com o garoto e o trata como pai. Além desses 2 títulos, o currículo de José Mauro de Vasconcelos conta com muitas outras obras infanto-juvenis, que certamente cativarão e marcarão esta e outras gerações. Vale a pena conferir. Você sabe o que é literatura de cordel? Não? Então vai ficar sabendo agora. O Culturaria foi mergulhar no mundo do cordel junto com o mestre no assunto, Alcides de Carvalho. Olha, na realidade, ela tem uma história muito longa, porque ela começa lá nos países árabes da Idade Média e vem vindo para todo o Ocidente. Eu cheguei a encontrar, por exemplo, cordel no Líbano, com capa escrito em árabe, com capa idêntica à nossa, feita em xilogravura, feito em versos, de modo que ela tem uma história muito longa, né? Ela acompanha a humanidade há séculos, sobretudo o nível mais popular, que tem uma simpatia, uma aderência muito grande
para com as histórias contadas em verso. Isso você vai encontrar também na França, só que na França, na Espanha, nesses países já praticamente sumiu. Na França, por exemplo, chegou em 1870, queimaram tudo em praça pública, porque é uma literatura que é muito recorrente da realidade, né? E na época ela propagava muito a religião protestante e criticava muito o governo. Então foi queimada, acabou, que é a literatura de colportage. E depois você tem em Portugal existe como uma espécie de folhetos que são vendidos pelos cegos. E veio para a América do Sul chamando de pliegos sueltos, que significam pregões soltos, né? Que também eram folhas. E no Brasil ela parou e começou a se desenvolver de uma forma extraordinária. Dentro do esquema de folhetos e depois o esquema de livrinhos, que até hoje se chama folhetos. Então essa denominação cordel é uma denominação que foi dada depois pelos pesquisadores, porque eles iam no Nordeste e viam esses folhetos sendo vendidos como se fosse a cavalos em varais. O pessoal chegava, folhava, punha de volta. Então, eles falaram assim, literatura de cordão, literatura de corda, literatura de cordel. Olha, essa literatura se caracteriza, primeiro, porque ela realmente é escrita em verso. E existe também uma literatura popular em prosa, mas a literatura popular em verso do Nordeste do Brasil se chama literatura de cordel, e esses versos são praticamente da mesma forma que se escrevia na Idade Média. São 7 sílabos, normalmente, eles têm 6 a 7 versos em cada estrofe, e você vai encontrar então o metro, mais ou menos o mesmo também, que são exatamente os 7 sílabos. Então são características que vêm desde a Idade Média. Essa literatura de cordel não tem isso. A literatura de cordel não passa pelas escolas consideradas de elite, pelas universidades, pelos acadêmicos. É uma literatura que é igual desde a Idade Média. Ela não vira barroca, não vira renascentista, é a mesma da Idade Média, com o mesmo jeito deles cantarem, porque assim, do jeito que ela é composta, é fácil de cantar. Bom, isso é de um modo geral. Agora, a literatura de cordel do Brasil e algumas outras, elas têm essa característica incrivelmente típica, né? Que é de folhetos com esse formato aqui. Quer dizer, eles são mais ou menos 11 por 16, o tamanho, né? Você encontra normalmente a capa de uma outra cor e dentro você vai encontrar um papel muito simples, às vezes até aquele papel de pão, que na realidade é liso de um lado e grosseiro de outro. É o papel mais barato que existe. E a outra característica incrível nela, que ela é sempre um papel, na realidade, de ofício, dobrado em 4. Se você abrir um folheto de cordel, você vai ter isso aqui, ó. Você abre, no caso aqui são 2 folhas de sulfite. Por isso que ela é desse tamanho sempre. Por quê? Porque dobra-se em 4 e depois se faz o livrinho. Quer dizer, então, a literatura de cordel são 4 folhas dobradas, ou melhor, uma folha sulfite dobrada. Só que, por isso que ela sempre tem um número de páginas que é múltiplo de 8. Então você tem 8, você tem 16, você tem 32 e aí por diante. Outra coisa, ela possui uma capa, essa capa normalmente é xilogravura, a original mesmo, né? Xilogravura feita pelo próprio autor ou por outro que sabe fazer melhor e que ele contrata para fazer o trabalho. Como eu era da área de literatura, eu fui fazer um mestrado em literatura de cordel do Brasil, claro, né, só aqui que tem, na França, na Sorbonne. Por quê? Porque só lá que havia uma coleção organizada e um doutor no assunto de literatura de cordel do Brasil. É um negócio assim incrível, né? No Brasil, até hoje, não tem um mestrado em literatura de cordel, não tem uma cadeira de literatura de cordel, né? Mas aí eu me encantei com essa literatura e trabalhei com o acervo da Sorbonne. E mais o acervo, um pequeno acervo que tinha a Embaixada do Brasil. Mas, na realidade, foi uma relação quase que profissional, que depois eu passei a defender muito a literatura de cordel no Brasil, em contato com todos os poetas que continuam me mandando
os seus folhetos e a gente animando-os a escrever, publicando. O maior acervo existe da literatura de cordel do Brasil, óbvio, lá em Tsukuba, no Japão, perto de Tóquio. O maior acervo da literatura de cordel. Os japoneses vieram aqui em silêncio e recolheram durante anos essa literatura no interior do Brasil e formaram um grande acervo lá, onde tem pesquisadores japoneses estudando. Eu recebi aqui alguns deles para a gente conversar mais e trabalhar em cima da literatura de cordel, e eles lá só abrem para os pesquisadores. E estão pesquisando até hoje. Por que o japonês levou isso para lá? Porque na literatura de cordel está a alma do povo. Então a literatura de cordel é uma fonte inesgotável de informação sobre a sociedade brasileira, né? Sobretudo a sociedade brasileira mais numerosa, que é a sociedade popular, né? O segundo acervo maior do mundo está aqui. Está aqui na biblioteca da UEL. Tem muitos temas de literatura de cordel. Os primeiros temas que surgiram foram temas religiosos, vida de santo, depois começou a se falar muito do diabo, depois começou, aliás, o primeiro foi falar sobre o boi, porque o boi era uma grande companhia do homem em 1700 por aí. A época, inclusive, do boi no Brasil. E depois passou a haver um tal de boi misterioso, depois o padre Cícero, depois, enfim, hoje tem uma série de ciclos, nós não chamamos de temas, chamamos de ciclos. São ciclos que surgem com determinados assuntos, por exemplo, o ciclo carolíngio, que são histórias da Idade Média, sobre Carlos Magno, os 12 pares de França. Mas isso é história mesmo, eles citam o nome até dos cavalos, das espadas, as guerras que fizeram, tudo do ponto de vista histórico mesmo. Só que esses ciclos, quando surgem, eles não desaparecem mais. Então, há ciclos que apareceram lá em 1800, mas que continuam vivos até hoje. Qualquer um pode fazer um livreto sobre o boi misterioso, sobre o boi, sobre o cavalo. Ciclo do Padre Cícero está até hoje vivo, ciclo do Lampião, ciclo do Cangaceiro, ciclo dos conselhos, ciclo dos políticos. Então são vários ciclos que aparecem e que continuam existindo mesmo até hoje. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe, quando ela pegou um gato e lhe gritou: não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua, detonou grande vulcão que ainda hoje continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Assim mesmo ele criou-se pequeno, magro, sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo, no sítio onde morava dava notícia de tudo. Viagem em busca do conhecimento metafísico. Aí vem Fernanda Frigeri com a nossa dica de leitura de hoje. A Viagem de Theo poderia ser apenas mais um romance entre religiões e misticismo, mas trata-se de aventura romântica de um menino que descobre-se na religião uma vida nova e um mundo novo, através de sua tia Marte, que o leva a conhecê-lo e descobrir como algo tão simples pode se tornar fantástico. Meu livro preferido é La Celestina, é um livro do Fernando Rojas. Meu livro preferido é O Ovo Apunhalado, do Caio Fernando Abreu. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Educação Sentimental, de Flaubert.
A Mãe, Bertolt Brecht. Meu livro preferido é O Mundo de Sofia, de Joseph Gardner. Meu livro preferido ultimamente é O Diário de um Banana, que eu tenho lido com o meu filho. Meu livro preferido, mais lindo que eu já li até hoje, foi O Vento Levou. Meu livro preferido não é bem um livro, cara, é um encadernado de histórias em quadrinhos ali, de uma graphic novel muito famosa dos anos 80, cara, chamada Watchmen. Ladrão de Raios. Comer, Rezar e Amar. Travessuras da Menina Má, meu livro mais do que predileto, mega predileto, Mário Vargas Llosa, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, muito merecido. O livro é incrível, o livro trata de um amor arrebatador. Em momentos você tem raiva da menina, em momentos você se apaixona por ela como o cara do livro. É um livro lindo, que super vale a pena ser lido e ser emprestado. E no próximo bloco, o Olhar Culturaria sobre o Filo, com direito a comentários sobre o espetáculo O Animal Agonizante, de Luciano Alabarce. E tem também o quadro Periferia Cultural, com Lucas Araújo Júnior, que vai mostrar como é importante o envolvimento cultural para modificar a realidade. E mais, tudo sobre as cores de Almodóvar no seu novo filme A Pele que Habito, super aplaudido no Festival de Cannes. Tudo isso no próximo bloco. Não vai mudar de canal, hein? Até já!